Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio dos Santos da Casa. Não fazem milagres. Vamos falar de poupança? Vamos. Sabes que eu tenho recebido muitas mensagens de pedidos de ajuda neste campo. Luís, como é que eu posso estabilizar as minhas finanças? Que dicas é que o Luís me pode dar para eu poupar dinheiro sem necessariamente baixar a minha qualidade de vida? É uma pergunta que eu recebo recorrentemente. E curiosamente, nos meus clientes de mentoria, nos últimos 2 anos e tal, depois da pandemia, sobretudo, muita gente teve que fazer este reajuste. Então, eu acho que nós temos muita coisa, eu sobretudo, mas tu também vais conseguir ajudar também, de muitas dicas daquilo que eu fiz com vários clientes, que os ajudou a restabelecer as finanças deles. E antes que vocês perguntem, ok, mas o Luís, como mentor de lei da atração, não é defensor que nós devemos ter uma mentalidade de prosperidade e de abundância. Poupar não é uma mentalidade de escassez. E eu digo sempre a mesma coisa. Se o ato de poupar, ou de conseguir cortar algumas despesas, certo? Se me traz excesso de dinheiro ao fim do mês, isso faz-me sentir abundante. Não me faz sentir escasso, certo? Portanto, a escassez é quando eu estou a retirar a minha qualidade de vida, ou seja, a apertar o cinto sem motivo aparente, certo? Mas vamos aqui pensar no seguinte. Se vocês têm interesse neste tópico, é porque o problema já existe. Portanto, o mal já está feito. E eu continuo a dizer, a maior parte das pessoas pensa, ok, neste momento eu não tenho dinheiro suficiente para, de alguma forma, ter uma vida estável, financeiramente falando, então qual é a solução? Ganhar mais dinheiro. É a única solução. Mas se tu não consegues tapar o buraco primeiro, tu vais ganhar mais dinheiro e vais também gastar mais dinheiro. O que é que eu acho? Se tu, com pouco dinheiro, conseguires ter uma vida equilibrada e funcional, quando realmente vais focar em ganhar mais dinheiro, tu já tens uma estrutura devidamente feita, mental, certo? A parte da educação financeira, que infelizmente nós não temos nos nossos sistemas educativos. Quer dizer, é uma das coisas que eu batalho sempre. Acho que devíamos ensinar às crianças desde a escola a lidar com dinheiro. Porque eu vejo hoje em dia que as crianças chegam à idade adulta, não é? No concurso superior, por exemplo, no mercado de trabalho, e não sabem lidar com dinheiro. Não sabem fazer contas. É viver tipo cada dia como se fosse o último. Percebes? Portanto, não há uma estrutura, ninguém sabe como é que vai estar daqui a 5 anos. E eu acho que é uma das coisas que antigamente existia, mesmo que as pessoas não tivessem uma educação formal na área financeira. E, portanto, aquilo que eu acho que é fundamental para os dias de hoje é, se existe problema financeiro, acho que devemos primeiro aprender alguns truques, algumas dicas de como conseguir poupar dinheiro e depois, numa segunda etapa, sim, aí estarmos preocupados com ganhar mais. Ok? Portanto, eu vou-vos dar aqui o meu entendimento e vou tratar cada um de vocês que está a ouvir este episódio como se vocês fossem um cliente meu. Portanto, aqui o cenário é, vocês chegam até mim e dizem, Luís, eu não sei onde é que é de buscar mais dinheiro. Está muito difícil ganhar dinheiro, não consigo cobrir as minhas despesas, o que é que eu posso fazer para equilibrar as minhas finanças? Então, as dicas de hoje serão dicas de poupança para resolver quando o problema já existe. Ok? E eu acho que tu também vais contribuir bastante, porque há muita coisa que a gente faz e que nos permite ter um equilíbrio financeiro e acho que vai ser de mais valia para todas as pessoas, certo? Eu acho que vamos começar isto no sentido gradual em termos de valor. O que é que normalmente leva mais dinheiro ao fim do mês no agregado familiar? A renda da casa, não é? A renda ou o empréstimo, pronto, a habitação, não é? Sim. Na maior parte dos casais, realmente, eu acho que a habitação, que é onde grande parte dos recursos vai logo no início do mês, não é? Nós, eu e Maria José, estamos numa casa arrendada por escolha. Já falamos sobre isto, já demos os motivos pelos quais estamos numa casa arrendada, mas vamos falar especificamente em quem tem um crédito de habitação em Portugal. Eu não posso, portanto, aquilo que eu vou falar, não posso falar para o Brasil, porque não tenho meios para isso, mas crédito de habitação em Portugal. No último ano e meio, sensivelmente, houve um aumento muito expressivo nas taxas de juros. Portanto, muita gente viu o seu crédito aumentar 200, 300, às vezes 400 euros. Sim, não é? E ficou tipo, e agora? O que é que eu vou fazer à minha vidinha? Exatamente. Às vezes com filhos pequenos e tudo isso, o que é que eu vou fazer à minha vida? Eu normalmente faço sempre assim, ok, há uma realidade nova que se vem apresentar, eu posso fazer alguma coisa para mudar esta realidade? E a maior parte das pessoas pensa que não, que é o Banco Central Europeu e tudo isso, e portanto que não há nada a fazer, não há solução. A questão é que com esses mesmos clientes
que me disseram que não havia solução e eu consegui encontrar uma solução e consegui com que eles pagassem uma prestação se calhar inferior ao que tinham antes. E tive até um caso muito curioso de uma cliente que queria comprar um segundo imóvel e, comprando o segundo imóvel, portanto ela teve um aumento de 280 ou 300 euros à prestação, com a hipoteca do apartamento que já tinha, mais o segundo imóvel, ainda ficou mais barato do que o aumento que o banco lhe tinha dado só do apartamento. Portanto, há soluções. Nós só precisamos é de saber exatamente em que porta devemos bater. E é precisamente isso que eu quero vos ajudar já no início, porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, é a parte da habitação, e que traz muita instabilidade emocional para as pessoas quando começam a ver as coisas muito bagunçadas. Então, todas as pessoas que neste momento tiverem um crédito de habitação em Portugal, de um imóvel de habitação própria, e que tenham tido um aumento bastante expressivo e que queiram perceber se existe uma alternativa, se existe uma solução para o vosso caso, para baixar a prestação, ok? Então, tudo o que vos peço é para vocês mandarem um e-mail com um assunto crédito à habitação para suporte@luisalvesoficial.com com o vosso nome completo e com o vosso número de telefone. É a única coisa que eu preciso da vossa parte. E serão contactados por uma pessoa da minha inteira confiança que vos vai ajudar sem qualquer custo. Atenção que não existe custo associado, é sem compromisso, que vai estudar o vosso caso e tentar perceber se existe uma alternativa para vocês baixarem a vossa prestação de crédito à habitação, com as melhores condições que vocês puderem ter neste momento. Porque há neste momento muitas oportunidades. O que é que acontece? Os bancos começaram a perceber, portanto, que a exigência do Banco Central Europeu que estava-lhes a trazer prejuízo, porque no fundo os bancos, de onde é que ganham dinheiro? É precisamente nesses empréstimos e nos juros, certo? E portanto tiveram que ser criativos em relação a produtos financeiros. Existe muita coisa que as pessoas nem têm noção que existe. É que nem são anunciadas na televisão, nem em publicidade, percebes? Portanto, se vocês quiserem ser ajudados, tal como muitos dos meus clientes que achavam que não havia solução, foram ajudados, e-mail para suporte@luisalvesoficial.com com o assunto crédito à habitação, mandem-me o vosso nome, o vosso número de telefone e serão contactados por alguém da minha equipe que vai-vos ajudar a vocês encontrarem aqui uma solução para o vosso problema. Portanto, crédito à habitação acho que é a pior coisa, porque no fundo veio trazer aqui uma oscilação muito grande. E há uma maneira de nós pouparmos com o crédito. Segunda coisa, meio de transporte. O carro. Há muita gente que está neste momento, portanto, está a pagar uma prestação de carro também, num empréstimo, seja diretamente à marca, um stand, uma concessionária, e que não pensa se isso é uma coisa que é vantajosa. Nós em 2020, final de 2020, exatamente, porque foi 2021, não. 2020, 2019 que a gente veio. Nós viemos em 2019. E alugámos um carro. Alugamos um carro. Depois viemos para esta casa em 2020. E no final de 2020, foi 2021, certo? Mas não pode ser, Zé, porque nós estamos em 2024. Nós não temos o carro há 3 anos? Então, tens há quanto? Há 2, não é? Nós não tivemos um tempo ainda com o outro. Tivemos um ano. Meio ano, quase um ano. Pronto, independentemente... Pronto, que tenha sido 21. O 21, o final de 21 ou o início de 22, não interessa. Nós, nessa altura, fizemos a pergunta. Portanto, o carro que nós tínhamos alugado era um carro que já não satisfazia as nossas necessidades e fizemos a pergunta. Que carro vamos comprar? Já tínhamos decidido que, à partida, não compraríamos um carro novo. Certo? Mas depois, e existe muito esta ideia das pessoas, e nós estávamos também com a mesma ideia equivocada, das pessoas não porem nada no papel. E isso é uma coisa que eu aprendi ao longo de tantos anos a trabalhar com clientes, é que se não pusermos no papel, tudo aquilo que nós achamos, os achismos, muitas vezes não tem qualquer tipo de fundamento. Então, é preciso que as pessoas façam contas. Em relação à parte do carro, que eu acho que é uma parte muito importante também, o carro pode ser um verdadeiro sugador. No nosso caso, o carro para nós era um gasto, não era um investimento. Porquê? Porque o carro não nos dá dinheiro a ganhar. Eu trabalho em casa, tu trabalhas em casa, portanto o carro é para deslocações de lazer e familiares, portanto não é nada que seja ferramenta de trabalho. E não sendo uma ferramenta de trabalho, nós tivemos que fazer esta equação. Se o carro é um gasto, então o que é que eu preciso para baixar esse gasto o máximo possível, mas para termos mobilidade e uma coisa também importante para nós na altura, que é ter um carro novo. Portanto, queria ter um carro novo, nessas circunstâncias. E foi muito curioso quando nós chegamos à conclusão de que afinal a solução não era de comprar um carro.
mas era sim fazer um renting. Ou seja, fazer um aluguer numa empresa especificamente para isso, com todos os serviços incluídos. Estamos a falar com o seguro, com os pneus, com vidros, assistência em viagem, as revisões, o imposto de circulação, carro de substituição, tudo o que vocês possam imaginar, ok? Ou seja, a gente deita-se Sossegado, pagas a mensalidade, como se fosse uma renda de casa. Mas dormes sossegado. E dormes sossegado. E eu prefiro isso, realmente. E quando nós fizemos contas. Exatamente, era isso que eu estava a dizer. Vamos só para vocês perceberem aqui o cenário. Nós fizemos as contas como se tivéssemos um carro só 5 anos. Eu sei que as pessoas dizem assim... Nós tínhamos um carro em vista. Em vista. Tínhamos dois, aliás. Tínhamos 2 em vista. Pronto. No mesmo valor. No mesmo valor. E com esse valor é que a gente fez as contas. Fez as contas. E como nós queríamos, portanto fizemos a estimativa, se ficarmos com um carro 5 anos, quanto é que ele nos vai custar? Não é o carro em si. Não. É por mês, juntando o valor do carro, o seguro, o imposto de circulação, as revisões, portanto o desgaste normal de peças e etc. Quanto é que ele nos fica dividido por estes meses? Ficaste em carro nas revisões. O seguro, portanto tudo isso. Pois. Tudo isso. Portanto não haver carro de substituição. É isso. Temos neste Ficaste momento... em carro nas revisões. E chegamos à conclusão de que as ofertas no mercado de renting na altura, atenção que a gama de carro não era semelhante. Estamos a falar de um carro que era de uma gama superior, se a gente comprasse. Mas não era novo. Era um carro já com 5 ou 6 anos. Pois. Certo? Pois. Então nós conseguimos, através de um carro numa categoria ligeiramente inferior, portanto um familiar, um pequeno familiar, conseguimos um carro 0 km e por cerca de 1/3 do que a gente ia gastar com um carro nosso usado, portanto já era em segunda mão, não era seminovo sequer, era em segunda mão, já tinha 80 mil quilómetros, acho que era mais ou menos dentro disso, 60, 80 mil, com um seguro altíssimo, porque já era um carro de alta cilindrada, portanto já tinha um seguro muito alto, o seguro, o imposto de circulação também, o imposto era muito alto, e depois a revisão, porque obviamente carros de alta cilindrada, quando vais à oficina, o valor também é diferente, não é? E posso-vos dizer que realmente foi a melhor coisinha que nós fizemos. Isso foi. Poupamos imenso dinheiro, não quer dizer que isto seja uma solução para sempre, não. Se calhar para o ano, nós agora renovamos por mais um ano o contrato. Portanto, nós até meio do próximo ano temos pelo menos este carro. Não quer dizer que nessa altura não compense comprar, porque se o carro, mais uma vez, se tornar um investimento, se eu começar a precisar do carro para trabalho, então aí se calhar já começamos a fazer contas de outra maneira, certo? Mas neste momento eu acho que há muitas pessoas que estão na mesma situação que nós, e há aqui uma vantagem muito grande, que é, no momento em que nós terminamos o contrato de renting, não interessa a desvalorização do carro, porque não é nosso. É de uma empresa. Se eu fosse, vamos imaginar, ao fim de 5 anos, a revender o meu carro usado, eu já tinha perdido imenso valor. Exatamente. Portanto, há desvalorização, há o desgaste. Dá mais essa dor de cabeça. Exatamente. E depois é aquela questão, será que me vão dar o valor justo pelo carro? Será que não? Assim eu acho que é uma dor de cabeça a menos. Portanto, ponderem, pesquisar o que é que existe no mercado de renting, façam contas. Existem vários planos para várias necessidades de quilómetros. Exatamente. Anuais. Existem várias cilindradas. Muita escolha. Mercedes também pode ter um Mercedes. É tudo, Zé, é tudo. E sabes mais curioso? Nos carros de alta gama, mesmo os carros de alta gama, novos, 0 km, ainda compensa o renting. Fazes um contrato, por exemplo, de 4 ou 5 anos. De comprar um novo. Exatamente, comprar um novo. Nem se fala. Certo? Porque estamos a falar de igual para igual. Entre comprares um novo e tu dizes, mas o carro vai ficar meu. Ok, mas também as responsabilidades são todas tuas. São todas tuas. Certo? Pronto. Portanto, ponderem a parte do renting, que isso também pode mudar bastante no vosso orçamento e vos fazer poupar. No nosso caso, fez-nos poupar. Portanto, o que estamos a pagar é 1/3 em relação àquilo que a gente ia pagar. Portanto, estamos a poupar 66% por mês em relação à parte da mobilidade. Depois, há aqui uma dica que nós só soubemos isso o ano passado, em março, quando nós fizemos aqui uma manutenção no aquecimento central da casa. Portanto, para quem usa gás em casa, isto é uma dica para quem usa gás, que eu nunca me tinha ocorrido. E acho que tu também não. Certo? O aquecimento central é caro. Ponto final parágrafo. Num triplex é caro. Portanto, ter o aquecimento central ligado 24 horas por dia, que foi o conselho que nos deram. Li esta semana que vai baixar o gás e a luz. Mas vai baixar o gás e a luz, que não é necessariamente o nosso gás. Porque o nosso gás não é o gás natural. Não sei. Era bom que fosse. Mas não é. Pronto. Mas, independentemente disso, há uma dica para quem usa caldeira ou esquentador que eu não tinha noção disto. E faz todo sentido.
A maior parte das pessoas tem uma temperatura estabelecida, portanto, no esquentador, na caldeira, e depois tem a torneira misturadora, em que mistura água quente e água fria, e depois tem a temperatura ideal. O que o técnico também me disse, e era uma coisa que realmente, para mim, nunca tinha ponderado. Se vocês, vamos imaginar qual é a pessoa que gosta de tomar banho mais quente na casa. No meu caso sou eu, certo? Então o que é que a gente faz? Na torneira misturadora, pomos a torneira no máximo do quente, sem ter água fria nenhuma, portanto totalmente do lado quente. E vemos qual é a temperatura que aguentamos. E reduzimos proporcionalmente à temperatura máxima que conseguirmos no esquentador ou na caldeira. Por exemplo, nós tínhamos a temperatura, vamos imaginar, eu não sei se será 45. É o que temos agora. Espera lá, deixa-me... Não, tínhamos menos. Não, no verão temos menos. Sim, mas no verão normalmente temos menos. E agora acho que é 45. Ou 45 ou 50, não temos mais. Não, Zé, nós já... exatamente. Nós antigamente tínhamos 60 na caldeira antiga. Exatamente. Ok? E agora estamos a 38. 38. Sim, 38 e eu não aguento. Eu tenho que misturar água fria. Pronto, portanto, eu aguento 38. Eu não. Certo? Vocês não imaginam, de cada 5 graus a menos que vocês põem na caldeira, a diferença que é no consumo. Nós não tínhamos noção disso. É uma diferença bastante expressiva. Portanto, e é uma questão lógica. O técnico a mim disse-me o seguinte: Luís, diga-me o seguinte, se você não toma banho mais quente do que aquilo, então quando você tem a torneira com água mais quente configurada no esquentador ou na caldeira, está a misturar água quente, ele vai aquecer à temperatura dos 60 que você tinha configurada e está a gastar mais energia e depois ainda está a pôr água fria. A torneira misturadora, a ideia é que você ponha no máximo de quente para o outro lado e as pessoas não, põem sempre uma temperatura muito superior. Mas isso também é para terem mais água, mais força. Não, depende da caldeira. A nossa caldeira agora já vem com a força toda. Se for só quente, vem menos. Pronto, Percebes? depende da potência da caldeira. Pois, Pronto. também depende. Mas façam essa moderação. Portanto, ponham a torneira no máximo do quente, na torneira misturadora, e vejam a pessoa mais friorenta da casa e que precisa tomar banho mais quente, o que é que aguenta. E vão baixando gradualmente no esquentador ou na caldeira. Exatamente. O só baixar em 5 graus, em termos de consumo, não vos posso dar números redondos, mas que seja, por exemplo, uma diferença de 10 euros por mês no gás. Ao fim do ano são 120 euros. É uma poupança bastante expressiva. É que isto, pensem no seguinte, todas as dicas que nós estamos a dar aqui são migalhinhas que todas somadas dá uma diferença muito grande ao fim do mês. Eu tive um cliente agora relativamente recente que conseguiu poupar 800 euros só com pequenas coisas. Não mudou nada. Ele apenas fez substituições e esteve atento a determinadas coisas. Ou seja, tomou consciência dos sugadores de energia que no fundo ele tinha que pagar. Pronto. Portanto, a temperatura do gás, este ajuste na caldeira ou no esquentador, é uma coisa simples, mas que vai afetar a vossa conta de energia para positivo. E depois também há o facto de, como era o nosso caso, termos uma caldeira não eficiente. Não Muito antiga. Sim, tinha 20 anos. Funcionava bem, mas gastava energia, que era uma coisa... E hoje em dia já há caldeiras que poupam até 40%. Não é? Quer dizer, e a gente trocou também. Sim. Foi um investimento, mas teve que ser porque... Mas já foi pago pela diferença. Já foi rentabilizado, ou seja, o que a gente já poupou só nisso, mas já deu vale para pagar. Vale a pena. E agora há umas caldeiras que são, eu não sei como é que se chama esta especificamente, porque é tipo, reaproveita os gases que são emitidos ao aquecer. É preciso ver isso porque sou muito antiga, estão a pagar o dobro daquilo que Acho que é a caldeira de condensação. Portanto, aproveita o calor que é gerado para gerar nova energia para aquecer outra vez a água. E depois, se for um apartamento razoavelmente pequeno, que tenha um aquecimento a gás, regulam com termostato e tal. Mas põem tudo sempre sem desligar. Foi também o que o senhor nos ensinou. Sim, que muita gente liga. Portanto, e desliga. A pessoa liga, vamos supor, dia 10 de fevereiro, dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro e desliga dia 10 de março. Nunca desliga, a menos que saia de casa, como é óbvio, não é? Porque gasta mais. Estar a ligar e a desligar. Estar a ligar e a desligar. As variações térmicas. Exatamente, portanto gasta muito mais. Ele até nos assustou aqui com os gastos do liga e desliga. Certo? Pois, porque é assim. Estamos a falar de apartamentos relativamente pequenos. Um T2, um T3, mas
Depende 100 e das tal áreas. metros quadrados. Sim. O nosso Pois, está o fora nosso de questão. é muito diferente. O nosso não se pode comparar com nada disso. Mas e depois também uma coisa importantíssima na parte, por exemplo, do aquecimento, embora estejamos a entrar agora na primavera, podem estar a ouvir este episódio no inverno, a parte do isolamento térmico, janelas, também. borrachas e etc. Também é muito muda importante. muito no aquecimento da Também casa. é muito ok? importante. Ainda continua, penso eu, a valer a pena, pelo menos nós gostamos desse conforto, a lenha. Sim. Portanto, nós Também gostamos é carinha, de utilizar... Mas temos várias maneiras também de utilizar aqui a questão da poupança, que é no início, quando a gente acende a lareira, pôr no máximo, com mais ar, até ambientar, e depois com lenha que já não esteja tão seca, deixar tipo só a manter, certo? Portanto, também é uma dica, mas isso para agora já não tem tanto impacto. Depois, há uma coisa que nós também não tínhamos noção, confesso, e vamos ser totalmente transparentes com vocês, nós neste momento não fazemos isso, a não ser quando vamos, por exemplo, passar o fim de semana fora. Isso fazemos, mas no dia-a-dia não fazemos isto. Mas eu sei que, portanto, já trabalhei com clientes que fomos até ao milímetro, até ao ínfimo pormenor, e que também fez diferença, que tem a ver com as luzes de presença dos eletrodomésticos. Da televisão, da sim. box da TV, da fibra, o modem, o router, todos esses pequenos LEDs de presença, todos somados, dá um consumo bastante expressivo. Também, por acaso ainda não nos habituamos a fazer isso. Não. Eu acho que existem agora mecanismos para quem já utiliza os interruptores smart, portanto de inteligência, que chegam a uma determinada hora, quando as pessoas, por exemplo, carregam no aplicativo "vou dormir", aqueles sistemas da Xiaomi, Pois, por deve exemplo, ser. que imediatamente desliga tudo. Portanto, é basicamente um transformador wireless, Wi-Fi, não é? Que estão as tomadas todas ligadas àquele como se fosse uma tripla, não é? Uma ficha, e que desliga naquele momento. E, portanto, fica tudo sem luz de presença. Isso, portanto, ajuda também. Porque são pequenos LEDs, mas são muitas e muitas horas. São 24 horas por dia sempre ligados. Certo? E isso é uma coisa que também impacta. Outra coisa, no nosso caso, por exemplo, nós fazemos isso de vez em quando, porque agora com a televisão nova nós queremos usufruir da experiência toda. Mas existe nas televisões mais modernas, nas 4K, que são as Ultra HD, especialmente estas novas, que são OLEDs e QLEDs, pronto, as tecnologias são irrelevantes. Nós sabemos que muita gente não sabe. Não sabe, portanto, as mais modernas, muitas vezes elas vêm de fábrica com a configuração de mais brilho, mais contraste, portanto, uma imagem que a gente fica realmente a babar, olhar para a televisão, mas que consome uma imensa energia. E tem uma opção sempre que é ajuste automático. O ajuste automático deixa a imagem mais escura, mas a diferença no consumo também é grande. Portanto, elas são todas inteligentes, especialmente se tiverem menos de 2 anos, todas as televisões já vêm com um sistema em que tem um sensor que se ajusta à luminosidade exterior e que, de alguma forma, faz com que o consumo baixe bastante. Portanto, também é uma dica de poupança, ok? Mas esta coisa das luzes de presença, da máquina de café, do micro-ondas... Eu pensei que ias falar outra coisa da TV. O quê? Eu pensei que ias dizer que podíamos estar a ouvir, por exemplo... sim. Isso, e desligar a imagem. Vamos imaginar que vocês estão a ouvir música. Eu, por exemplo, que é o meu caso. Ela ouve muito rádio na televisão. Eu ouço muito rádio na televisão. Não é? E estar com uma imagem... Estar com a imagem... toda azul, por exemplo... a dizer o nome da rádio, não faz sentido porque está a gastar como se fosse o painel todo aceso. Exatamente. E então tem lá uma opção que diz apenas áudio. Desligar o ecrã. Então ele desliga a tela completa. Exatamente. E só fica mesmo áudio. Som. É uma poupança também. É uma poupança também. Mas há muita gente que não sabe disto. E há gente, por exemplo, que gosta de ter as notícias ou gosta de ter... Portanto, a televisão generalista a ouvir, só ouvir. Não está a ver nada. Porque está a trabalhar. Pronto. Pode ter essa opção realmente de desligar a imagem, ouvir só o áudio, e eu acho que os próprios operadores de televisão, já nas próprias boxes, também têm essa opção. Portanto, vejam nas vossas Smart TVs, televisões inteligentes, porque tem essa opção e que poupa também bastante. Ok? Em relação à televisão também, acho que há uma das coisas que eu acho que as pessoas não têm noção, que é a quantidade de serviços que eles neste momento estão a pagar nos operadores e que não usam. As pessoas dizem assim, eu tenho internet de 1 GB. Para termos internet de 1 GB por segundo, infelizmente nós não temos fibra aqui nesta região ainda, portanto, senhores da Altice, se estiverem a ouvir, está no plano diretor desde 2019, por favor, venham meter internet na torreira, que a gente agradece. Enquanto somos vivos, por favor. Sim, já está prometido há muitos anos.
Portanto, o que é que acontece? A pessoa diz, tenho internet 1 GB. Para as necessidades de muitas famílias, por exemplo, 100 megas é mais do que suficiente. E 1 GB é 10 vezes mais. A questão é que 1 GB às vezes são mais 10 ou 15 euros por mês de mensalidade. Mais uma vez, ao fim de um ano dá 120 de diferença. Isto são as pequenas somas que se vão fazendo, não é? Muitas pessoas, por exemplo, têm um pacote de telemóvel com internet ilimitada na rua. A maior parte das pessoas utilizam o telemóvel com o Wi-Fi da empresa, do shopping e etc. Não compensa ter ilimitado. Pois. Portanto, há uma série de... Eu acho que vocês devem Não é o meu rever... caso, por exemplo. Sabes qual é o problema? Eu acho que como as operadoras vendem por pacote, tu acabas por nem ter noção do que estás a pedir. Estás a perceber? Agora, em Portugal, a partir de agora, deste ano 2024, vêm operadores novos. Não vou dizer nomes, porque eu não conheço os serviços, mas que é tipo on demand. Só queres isto, então só pagas isto. Pois aí devia ser assim. Pronto. E eu acho que a partir daí o mercado vai mudar um bocadinho. E eu não sei se está alguém a ouvir-nos da Altice. Tu disseste Altice. Altice que é Mel. Pronto, porque nós temos Mel. Infelizmente é a única que tem exclusividade aqui na região para fibra. Mas eu só tenho a dizer mal, e vou falar porque estou farta de dizer que vou resmungar e que vou mandar um e-mail, porque é assim, eu estou a pagar tanto ou mais... Muito mais do que quem tem fibra. Ou mais, estamos a pagar mais do que os que têm fibra. E os que têm fibra têm mais coisas que nós. Nós não podemos puxar atrás um programa, por exemplo. Sim, a box. O programa que deu ontem eu não posso vê-lo hoje. O programa que deu de manhã eu não posso vê-lo hoje. Não sei que mais... Assim, a internet... regalias que nós temos, mas sei que qualidade, temos menos. estabilidade da imagem, a qualidade da imagem, a internet, que não tem comparação. Pronto, e agora podem perguntar assim, mas se não estão bem na Mel, mudem. Não podemos, porque a Mel é a única que tem um sinal aqui que dá razoavelmente bem para trabalhar. Exatamente, porque as outras de internet. Nem dão. Não tem cobertura. As outras não dão. E eu acho muito mal estarmos a pagar a mesma internet que os outros estão e não usufruímos dos serviços que têm os outros. O problema está num plano que foi assinado com o governo em 2019, em que portanto, a torreira foi contemplada no plano em que tinha que ter cobertura. E só não foi implementado. Mas eu não quero saber disso, Luís. Está tudo bem, tudo correto, mas eu devia estar a pagar menos porque não tenho direito aos serviços que têm os outros que têm por satélite. Pronto, infelizmente deixa-me ser muito concreto. Eu já te respondi isto várias vezes e não vale a pena estarmos aqui a entrar neste jogo. E como eu, deve haver muita gente também contrariada. Zé, concordo contigo, tudo muito bem, mas tu só contratas porque queres. Infelizmente é assim, não temos grandes opções, temos um serviço mau, ok, mas neste momento só contratas se quiseres. Não queres ter televisão, não contratas televisão. Não queres ter internet, não uses internet. Infelizmente nós precisamos disso para viver. Nós não temos que contratar tudo. Para termos internet ilimitada, sim, somos obrigados a contratar tudo. A contratar tudo. Televisão, internet. Sim. Pois, sim. É isso. E telefone fixo que ninguém utiliza. Exato. Se fosse uma coisa só de cada vez era melhor. Está bem, mas o serviço continua. É isso que estavas a dizer que vai vir. Exatamente. Mas no nosso caso não se vai aplicar porque não há cobertura aqui de fibra na mesma. Vamos ficar na mesma. Só a Mel é que tem exclusividade territorial aqui na nossa região. Nenhuma outra operadora pode pôr aqui fibra. Percebes? Faz parte de um plano do governo. Enfim, é o que temos. Vamos voltar à poupança. Uma coisa que eu acho que nós temos aos poucos feito, e até tem sido de uma forma inconsciente, mas que é uma coisa que já a minha família tinha esse hábito e que faz muito sentido. Deixa-me ir aqui à parte final, porque eu vou inverter aqui a ordem das coisas, que tem a ver com a parte de compras de vestuário, sobretudo vestuário, e vou já falar na parte de eletrodomésticos também, nos saldos, nas promoções. Vamos imaginar, nós estamos agora, entramos no verão, portanto passamos agora pelos saldos de inverno. E a pessoa diz, eu não vou comprar nada nos saldos de inverno porque entretanto já entrou bom tempo e não vou usar nada daquilo. E eu digo, comprem a roupa com um ano de antecedência. Vamos imaginar que vocês precisam de um bom casaco. Um casaco, vamos imaginar que custava 150 euros, certo? Nos saldos do inverno anterior podem comprar um bom casaco por 40 ou 50 euros. Estás a perceber? Se tu sabes que vais precisar do casaco na próxima estação, por que não comprares por antecipação? É a mesma coisa do que os bilhetes de avião antes. Estás a perceber? Exato. Há muita coisa que se consegue comprar nos saldos, que nós não precisamos de usar de imediato e que ajuda bastante a equilibrar as finanças, sobretudo quem tem crianças.
Porque as roupas de criança são caras, Exatamente. as crianças crescem muito rapidamente, Comprar não é? logo o número do a seguir. Um ou dois acima, É para o ano. com muitos meses. Exatamente. Isso faz muito sentido, portanto, na parte do vestuário. Mas, na parte dos eletrodomésticos, eu vou-vos dar também aqui a mesma dica, que é: estejam atentos sempre que sai um modelo novo de alguma coisa que vocês queiram comprar. Vamos fazer aqui uma hipótese. Vocês querem comprar um frigorífico, uma geladeira, como quem está no Brasil, ou um freezer, um congelador. E vocês viram um muito interessante que gostaram. Fiquem atentos, porque normalmente no mês de janeiro todos os fabricantes participam numa feira chamada CES, que é a Feira de Eletrónicos do Mundo, a maior, onde eles apresentam os lançamentos. Deve ser que é na Alemanha, não? Nos Estados Unidos. A CES acho eu que é nos Estados Unidos. Aliás, boa pergunta. Acho que é na Alemanha. Espera aí. Mas pronto, não interessa. Eu vou pesquisar Nunca aqui se muito uniu lá. rapidamente. Vou pesquisar CES 2024. Deixem-me só pesquisar onde é que foi. About CES. Não sei porquê, mas o meu feeling levava-me para a Alemanha. Pois, sinceramente, nem sei exatamente onde é que isto foi. Nova York. Então é. Portanto, é Estados Unidos. E o que é que acontece nessa feira? São apresentados os lançamentos de todos os fabricantes. De telefones, televisões, robôs de cozinha, robôs de aspiradores, inteligentes, tudo. E depois, normalmente, a partir de fevereiro ou março, ou então na própria CES, começam a sair no mercado. O que é que acontece quando sai um modelo novo? Vai baixar O anterior baixa sempre. Pois. Então a dica que eu vos dou, por exemplo, a televisão que nós temos aqui, saiu um modelo novo em janeiro desta televisão. Certo? Esta aqui baixou logo imediatamente 300 euros. 300 euros. É uma diferença muito, muito expressiva. Certo? E tu dizes-me assim, mas a nova vem trazer algo muito superior a esta? Não, porque esta aqui, comparada com a que nós tínhamos, é 10 anos luz. Pois. Certo? O que é que vos adianta vocês terem a última tecnologia se vocês não usufruem de todas as funções que ela vem trazer? É por isso que eu digo muitas pessoas que compram os iPhones novos ou os novos Androids e etc. Eu pergunto sempre muitas vezes, mas precisas mesmo das funções novas que vêm? É que é uma poupança bastante expressiva. Portanto, estejam atentos aos lançamentos. Quando quiserem comprar uma coisa, um eletrodoméstico, um eletroportátil em casa de valor significativo, uma geladeira, uma TV, uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, fiquem atentos quando saem modelos novos, porque os anteriores baixam sempre de preço. Houve agora, por exemplo, houve o lançamento de um telefone da Samsung, o topo, o anterior, que estava... Tipo, na sexta-feira estava à venda, por exemplo, 1.500 euros. No sábado já estava à venda por 1.200. E depois na segunda-feira já estava por 1.000. E ainda ofereciam uns fones. Ou seja, eles queriam era escoar stock. E é nessas alturas que vocês apanham grandes oportunidades e que podem poupar muito dinheiro. Mas, em relação à parte de eletrodomésticos e especialmente equipamentos eletrónicos, também há aqui uma dica. Uma dica que, pelo menos a mim, fez-me poupar muito, muito dinheiro. Quando estamos a falar muito dinheiro, estamos a falar de uma poupança de 2.500 euros? Só num equipamento? E eu vou ser muito honesto, eu tinha um preconceito incrível em relação ao que eu vou falar agora. Que tem a ver com equipamentos recondicionados. Ou seja, equipamentos que já foram usados, portanto que pertenceram a alguém, que foram todos revistos, que foram trocadas as peças e etc, que foram revendidos como usados, portanto o mercado de usados. Com garantia. Com garantia. Aliás, a garantia é como se fosse de novo. E eu posso-vos dizer, o ano passado, por volta de junho, eu estava a ponderar um computador novo. Portanto, e como vocês devem imaginar, as minhas necessidades em termos de computador, eu preciso de um computador bom para edição de vídeo, uma boa placa de vídeo, placa gráfica, um excelente processador, muita memória, tudo. E o que eu andava a ver na altura eram uns computadores chamados gamer, portanto, que é para aquela malta que gosta de jogar online, etc., porque realmente tem bons gráficos, etc. E posso-te dizer que computadores fracos na gama gamer, 1.500, 1.800 euros. E depois tinha os computadores, portanto, de gama mais elevada, na casa dos 4.000, 4.500 euros. E depois há uma gama nova que eu não sabia que sequer que existia, que é uma gama para profissionais. Portanto, não são computadores para o consumidor, portanto, não estão à venda numa loja, são computadores para empresas.
arquitetura, produtores de cinema, e etc. Uma linha que eu nunca tinha ouvido falar, certo? Portanto, uma linha de profissional mesmo. E há uma amiga que tem uma empresa que faz manutenção de software para grandes grupos empresariais e que me disse, tu nunca ponderaste um computador recondicionado? E eu disse, Isabel, um computador recondicionado que é uma coisa usada? E diz ela, não, eu vou-te explicar como é que funciona. No caso dos computadores que nós vendemos, ou que revendemos, vamos imaginar que há um banco que, na Alemanha, que compra computadores todos os anos. São computadores que muitas vezes são usados apenas para processar dados de clientes, por exemplo, da parte de gestão de clientes numa ficha do banco, para introduzir documentos no Office, por exemplo, nunca é utilizado o potencial da máquina. Então o que é que a gente faz? Como eles todos os anos trocam, os computadores vêm, é dada uma classificação em termos de grau de estado, desde o A, que são computadores que não... Olhas, aparentemente o computador é novo, de fábrica, ainda cheira a novo, e cheirava a novo. Depois tens a classe B, classe C, portanto, e alguns têm riscos, outros já tiveram uma avaria e trocaram as peças. Portanto, só para vocês terem noção, eu consegui um computador da HP, portanto, sem publicidade aqui no meio, um computador da HP desta linha profissional, que eu nem sabia que existia, nunca tinha visto, com uma poupança de 2.500 euros e ainda veio com um bónus, veio com um upgrade na memória. Um computador, por exemplo, só para terem a noção de valores. Eu sei que para muita gente isto é irrelevante e que nem percebe o que eu estou a dizer, mas vocês sabem que, em teoria, números nos computadores, quanto maior for o número, melhor será. Eu andava a ver computadores na casa dos 16 GB de memória RAM e este computador tem 64 de memória. Eu andava a ver computadores com uma placa gráfica ou de vídeo com 4 GB de memória, este tem 6 e ainda pode ir buscar mais 12 à memória RAM do computador. Portanto, são coisas completamente diferentes. E posso-vos dizer que foi a melhor compra que eu fiz nos últimos tempos. É uma máquina... É uma suavidade e uma rapidez. Saíste de um Fiat para um Mercedes, não? Para um Porsche? Não, vamos lá. Eu saí de um Mercedes, vamos lá, porque o meu computador antigo era topo de gama quando eu comprei. Mas já estava velhinho. Eu saí de um Mercedes de 2013, vê bem que me durou 10 anos um computador, já estava certo? Cansado, pá. Mas em 2013 já estava muito acima, porque se ele me durou 10 anos, percebes? Sei. E agora venho para um Porsche. Panamera. Se calhar até superior ao Porsche. Um Ferrari, porque é da linha profissional, percebes? E faz toda a diferença. Portanto, aquilo que eu vos deixo como dica de poupança É um investimento. Para ti foi um investimento. para mim é investimento. Não desconsiderem o mercado de recondicionados. Não é vocês irem ao LX comprarem de um particular. Nada disso. De uma empresa que faz a limpeza, a verificação, certificação, que dá garantia, e muitas vezes as próprias marcas também fazem isso. Por exemplo, agora nós temos, eu não vou dizer qual as marcas, mas temos agora as lojas que, portanto, lojas de e-commerce, plataformas muito grandes. O que é que acontece? Há uma devolução de uma encomenda. O cliente enganou-se, veio numa cor que não era, ou veio com um problema na memória. Eles recolhem portanto, o dispositivo, um telefone, por exemplo, nunca foi utilizado, eles fazem a reparação, porque numa linha de montagem é normal que existam falhas, e ele é vendido já no mercado recondicionado, mas um equipamento novo. Às vezes com 40% de desconto. Pois, E garantia de 3 anos. Garantia. O meu próximo telemóvel vai ser comprado nessas condições. Pronto. E é exatamente estamos no mesmo alinhamento. Aqui não foi. Exatamente. Mas agora vai. Porque realmente não compensa. Vocês conseguem, vejam bem, eu consegui por um valor inferior a um computador de gamer, de plástico, com as configurações mais básicas do mundo, um monstro. Mas um monstro no bom sentido, não é nada... Aliás, ele até é muito bonito, é muito elegante. Pronto, mas, portanto, equipamentos recondicionados, uma excelente fonte de poupança, ok? Ora, deixem-me só ir anotando aqui aquilo que eu já fui falando, que é para saber o que é que ainda me falta falar. Relação a comidas, e vou-te dizer aquilo que é a minha percepção em relação ao meu hábito. Portanto, a Maria José e eu temos alimentações distintas, embora a Maria José cada vez mais me tenha ajudado na minha preparação, porque antigamente era eu, mas há uma coisa que eu aprendi com o culturismo, ou o fisioculturismo, que no início não me fazia sentido nenhum, mas que hoje me faz sentido completo, que é organizar as nossas refeições por marmitas. Eu, por exemplo, muitas vezes termino o meu trabalho tarde, vou treinar, ainda ontem, por exemplo, fui treinar às 10 da noite. Certo? O que foi, Zé? Ontem fui-me deitar e tu ainda não tinhas jantado. Ainda não tinha jantado e ainda estava a treinar.
Isso era para aí 11h30. Deus me livre, a sério. Quando a gente faz as coisas que precisa de ser feita, e não há horas, não há desculpas, para vocês perceberem que aquilo que eu vos ensino é exatamente aquilo que eu faço. Ok? Pronto. Então ontem fui jantar tarde. Ao jantar tarde, se eu tiver as coisas já Feitas. meio preparadas, para mim é um descanso. Praticamente feitas. É pôr no micro-ondas, aquece a 2 minutos, está ali. E divido por doses. Isso ajuda-me em vários sentidos. A ter noção efetiva dos ingredientes que eu preciso, das quantidades, porque eu faço uma dosagem por causa da questão de contagem de calorias, dos macronutrientes e micronutrientes, portanto, uma questão de dieta. Isso faz-me poupar imenso. Eu estive a fazer no outro dia, Zé, uma comparação entre aquilo que era a coisa desregrada, vai-se fazendo todos os dias, e aquilo que é fazer preparação, que eu pelo menos para 3 dias faço sempre. Portanto, faço sempre tipo de 3 em 3 dias. Eu posso dizer que para aí 20 a 25% que houve de poupança e eu não mudei nada na minha alimentação. A diferença está na parte da gestão, da organização, de tu programares as refeições. Porque é muito, muito habitual a pessoa não programa as refeições e vais comendo assim um bocadinho aleatório. E além de não teres uma dieta regrada, certo? Isso também mexe no bolso. E falando também, e tu podes também contribuir aqui nesta parte da alimentação, uma coisa importantíssima que tem a ver com a parte do supermercado é, e eu sei, mais uma vez, também já falamos disso, a Maria José já está a virar a cara porque vai puxar as orelhas. Para mim, claro. Façam uma lista de compras e mantenham-se focados naquilo que está na lista de compras. É muito fácil nós perdermos a cabeça com alguma coisa, porque nunca se esqueçam. O objetivo de um supermercado e das marcas que estão no supermercado é distraírem a nossa atenção para nós fazermos uma compra por impulso. Então os expositores muito bonitos, cores muito vibrantes, etc., os pósteres enormes de promoção, porque isto é a desculpa que eu... Olha, muitos clientes me dizem isso. Luís, mas sabe, estava em promoção. A última vez que fui às compras, levei a lista e trouxe a mais. Um champanhe, uma garrafa de vinho, uma data de coisas. Carne. Também trouxeste, acho que carne que não estava programada. Foi, assim, que estava fora, que não estava na lista. Não estava na... Portanto, ias buscar, e aliás... Não precisava, tinha congelada, pronto. E um dos motivos que te levou a ir às compras nesse dia foi precisamente a carne. Foi? Foi para a Páscoa, para o cabrito. Então, e foi? Ah, sim. Mas trouxeste outras coisas. Trouxe outro tipo de carne. Trouxe o cabrito e trouxe outra. Pois, Pronto. Exato. E isto tudo não quer... Eu tenho muita dificuldade em manter o foco. Em gerir. E então qual foi a solução que nós encontramos? Tirando raríssimas exceções, quem é que faz as compras para casa? Sou eu. É ele. Maria José diz-me o que é que precisa, eu trago o que ela precisa. Porquê? Porque eu acho que já estou imune, trabalhei muito tempo em marcas, eu acho que já estou imune a estas mensagens subliminares publicitárias que nós temos nos pontos de venda. Então eu vejo-os, porque, vejam bem, e acho que vocês vão conseguir perceber a minha lógica e o meu raciocínio. Quando alguém me diz assim, Luís, eu faço a análise, e a pessoa comprou 4 coisas que não estavam na lista. E depois vem com uma argumentação, mas estava em promoção. Eu disse, ok, mas independentemente de estar em promoção ou não estar em promoção, você precisava? Não. Então foi uma promoção que lhe ficou cara. Porque assim, há sempre coisas em promoções todos os dias. Não quer dizer que vocês tenham que comprar tudo só porque está em promoção. Portanto, ter esta disciplina, este autocontrole, sugestão, se há alguém dentro do casal que é mais disciplinado, ou seja, que é o Luís da relação, Exato. que seja a pessoa a fazer as compras. É melhor. Acho que é o mais importante. Concordo inteiramente. Portanto, lista de compras também vamos cortar aqui, portanto já está. Uma coisa também, e a Maria José pode atestar, mas deixa-me só dar-te aqui um bocadinho de voz, porque estou a monopolizar um bocadinho do episódio. Mas os dois estamos de acordo com isso. Na cozinha, sim, a cozinhar, especificamente para quem cozinha, que dicas podes dar tu de poupança? As dicas que eu dou de poupança na cozinha, que eu faço, é que nunca deito comida fora. Ok. Portanto, o aproveitamento de coisas que sobram. Aproveito sempre tudo aquilo que sobra. Criando muitas vezes pratos novos. Criando pratos novos que as pessoas se deliciam. E que não acreditam que é os ROs no Brasil, que é os restos de ontem, não é? Exatamente, os ROs, exatamente. Que nós não sabíamos, enquanto portugueses, não sabíamos o que era RO. Hoje o que é o jantar? É RO. E nós, o que é RO? É restos de ontem. Exatamente. Aproveito sempre. Aproveito
Pronto. Mas isto também é para quem gosta de cozinhar, para quem tem imaginação, criatividade, para quem tem ideia daquilo que fica bem misturado ou não é? Mas também, Agora, mas também com a internet e com tanta gente a ensinar exatamente, era isso receitas. que eu ia dizer. Agora, com o fácil acesso a um YouTube, YouTubes, TikToks, Instagrams, em o que quase todo fazer lado. com arroz branco, não é? O que fazer com arroz branco, por exemplo, que sobrou, que é bastante. O que é Sim. que fazer, por exemplo, com arroz branco? Se tiver um acompanhamento, pode servir com acompanhamento. Mas pode, por exemplo, fazer uns ovos mexidos, cozer umas ervilhas, ou até daqueles pacotes que já vêm com ervilha e cenoura Sim, misturado. misturado, e misturar tudo no arrozinho, aquecer aquilo e fica um arroz chau-chau. Sim, Maravilhoso, um chinês, sim. não é? Por exemplo, isso é um exemplo. Outro exemplo é fazer um acompanhamento, uma proteína qualquer, um bife, um frango, com um bom molho, e o arrozinho maravilhoso. Há muitas maneiras. Por exemplo, eu costumo fazer já há muitos anos. Eu acho, é assim, eu sei que há aqui muita gente que já faz, mas eu faço isto a primeira vez que eu fiz isto não sabia que se podia fazer. Portanto, eu para mim fui inventora, certo? A criadora. Fui a criadora desta invenção. Mas eu sei que muita gente que faz e já fazia, e se calhar muito antes de mim, etc. Os restos de carne assada do fim de semana, ou frango, os restos de frango assado, desfiadinho, tudo desfiadinho. Se é pouco frango e se é um bocadinho de carne, misturar tudo, não tem mal nenhum. E fazer, eu não posso estar a falar muito em comida porque me cresce logo água na boca. Pronto. E fazer quem sabe fazer um bacalhau à Brás? Acho que toda a gente sabe fazer um bacalhau à Brás. Se não souberem também na internet, Também procuram, não é? Na vez de se meterem bacalhau, metem as carninhas misturadas, até com um bocadinho de chouriço misturado, bacon, tudo desfiadinho, alouradinho. Bem, fica um prato maravilhoso. Eu digo que fui eu que inventei, porque fiz isto a primeira vez e não sabia. Foi intuitivo. Foi, e fiz com frango, com peito de frango. E calhou-me bem, porque depois meti-lhe os ovos metem-se no fim, e com a batatinha frita ao palito e tal, e calhou-me muito bem. Disse, ora bem, se isto fica bem com frango, vai ficar. Pronto, a partir daí até faço com pescada, fica maravilhoso. Sim. O bacalhau, Qual? O que eu gosto? não, o que eu estava a dizer agora. À Brás. O bacalhau à Brás pode ser feito com tudo o que vocês... Presunto, alheira. Nunca fiz, mas agora estou-me a lembrar. Pronto. Isto porque o estoque de alheiras foi renovado agora. Foi, eu renovei agora o estoque da alheira, mas eu acho que a alheira também deve ficar muito bem fritinho e depois ali metido, eu já estou aqui a imaginar. É a mesma coisa, pode ser também o mesmo formato, mas em empadão. Também, por exemplo, podem fazer um empadão do que tu quiseres. Portanto, hoje em dia não se deve, acho que tu fazes um empadão, deixa-me só interromper, te peço desculpa. Um empadão que tu fazes que fica delicioso é empadão de atum. Eu sei. E mesmo o arroz de atum também. Picante. As pessoas às vezes no atum é a coisa mais básica do mundo. É tipo uma omelete de atum ou atum com ovos cozidos. O arroz de atum é muito bom. Há muitas maneiras tomate e leva um bocadinho de nada de... Leva um piripirzinho pequenino. Uma pimenta. Só para dar um bocadinho de gosto. Nada que não se possa comer. Eu gosto das coisas picantes. Mas tudo muito apurado. sou eu que gosto. De maneira que não posso abusar. Quando quero abusar, tenho o meu piripiri feito por mim e ponho e acrescentas no teu prato, claro. Mas o arrozinho de atum é muito bom, com tomatinho, refogadinho, metido. O atum só se mete no fim do arroz estar praticamente quase todo cozido, é que se mete o atum, sem o óleo, evidente, e fica Fica espetacular. Maravilhoso. E o empadão de atum também fica muito bom. Há muitas maneiras. Aliás, eu acho que se as pessoas forem criativas com elementos económicos... Os meus netos são fãs do empadão de sempre. atum. Mas sabes que eu acho que as pessoas têm muita ideia daqueles pratos já pré-definidos.
há muitas formas de nós termos receitas extremamente nutritivas. Aliás, eu vejo, agora que eu cuido da minha alimentação, a minha alimentação, que teoricamente tu dizes a alimentação saudável é mais cara. Não é, é muito mais barata. Eu não sei se concordo contigo. É muito mais barata, eu vou-te explicar porquê, Zé. Vamos imaginar. Tu tens que comer uma proteína também, de Tenho. qualquer das maneiras. Por exemplo, a proteína que eu mais consumo, tu sabes qual é? Frango. Não, a proteína que eu mais consumo é o ovo. Ah, sim. Certo? O ovo é dos Frango alimentos... e ovo e frango. O alimento um dos alimentos mais baratos neste momento em Portugal é o ovo. Pois, pronto. Certo? Sim. Mas só para... Frango e ovo. Quando eu pego nos legumes, por exemplo, só o facto de comprar legumes congelados em vez de legumes frescos, já estás a poupar. Já estou a poupar bastante. São caros. São caros, São mais caros. E estragam-se também. Depois passam. Não, porque eu tinha exatamente isso para falar. Portanto, tu também fazes isso, No meu congelas. Caso, no meu caso, não estrago nada. Pronto. No meu caso, eu compro os couves, compro os grelos, compro tudo que é verduras. tudo que é verduras, cenouras, e nabos, abóboras, abóbora, compro isso tudo, corto tudo, E divides por meto em doses. sacos. Quando preciso vou lá buscar, por exemplo, as minhas sopas. Por exemplo, desta vez vou fazer a minha sopa, já vou acabar os nabos. Da próximas compras já vou trazer 4, 5, 6 nabos para fazer as rodelinhas, já naquela maquinazinha. Nos processadores. E pronto, e já congelo assim, eu não estrago nada. Sabes que é uma coisa que a gente também faz, que é... O nabo acho que não há à venda. Eu nunca vi nabo à venda congelado. Também nunca vi. O nabo. Mas se calhar há, porque agora eu vi muita coisa que eu não sabia que havia congelada. Por exemplo, cebola picada. A pessoa que normalmente pica, alho picado. chora os olhos quando está a coisar a cebola. Portanto, cebola já picada, o alho picado, eu não sabia. Há coentros, há tomilhos, há salsa, hortelã, isso tudo. Há uma coisa que nós fazemos, que é realmente fazer isso por doses, como por exemplo, tu comprares muitos legumes e já dividires por doses para sopa, ou por quando é para refogar, etc. No meu caso é diferente, para mim é mais prático, porque a minha mistura é diferente. Pois, porque são as ervilhas, é couve-flor, os brócolos, feijão verde, o milho, a cenoura... Às vezes o milho, nem sempre. Ervilha. Agora tem sido ervilha. E portanto aqueles sacos nem são muito mais baratos. Comprares 1 quilo de cada, exatamente, muito mais baratos. Aliás, ainda aqui há uns tempos na revista Proteste vinha a dizer que havia coisas que realmente compensava, mostrava lá o que é que compensa congelado, fresco. Legumes, nem pensar frescos. E sabes porque é que os legumes... Vou-te dar aqui o exemplo, porque foi uma das coisas que eu fui atrás, de tentar perceber porque é que os legumes ficavam mais baratos congelados. Tu sabes, e para quem está no Brasil, vocês sabem que isto é uma realidade. Há uma variação muito grande do valor dos legumes. Quantas vezes tu vias tomate e batata a oscilar drasticamente no Brasil? Sim. Certo? A batata que eles chamam inglesa. Comprei tomate, nunca me esqueço. Comprei tomate a R$7 o quilo. R$7 era assim uma coisa... Na altura, sim. Uma coisa que as pessoas estavam todas chocadas. Sim. E mesmo a batata, que houve uma vez que aumentou 5 vezes o preço. Equivaler para aí 10 euros. Não, já R$7 é menos que 10 euros. O real vale muito menos. Não, sim, mas estás a dizer para a realidade, sim. Para a realidade cá, porque aquilo o choque era tão grande, porque era uma coisa de R$1 ou R$2 o quilo, foi para 7, não me lembro. E o que é que acontece na indústria? E eu também já tenho clientes que trabalharam na parte da agricultura há muitos anos a vender precisamente para as grandes superfícies e para os grandes mercados e que me diziam, portanto, isto era tipo o valor do petróleo. Havia semanas que valia mais, outras semanas que valia menos, estamos a falar de frutas, legumes, tudo. Mas nos congelados, como eles vendem como um pacote feito, há uma tabela de preços que é obedecida. Então, muitas vezes, há uma margem menor de lucro no fornecedor, mas o supermercado vende aquele preço que vende ao público. Portanto, vamos imaginar que os legumes custam 1,59€ um quilo, certo? Independentemente dos brócolos naquela semana aumentarem de preço, eles continuam a vender a 1,59€. Quando aumentam durante meses. Percebes? Pronto. Portanto, compensa sempre. É uma dica também de poupança ver os alimentos congelados. Muitas vezes também, eu tenho percebido... Por exemplo, o peixe acho que não compensa comprar congelado. Acho que é mais caro. É mais barato fresco do que congelado. Eu vi na porque sabes que o peixe fresco é mais barato porque é perecível, ou seja, se não consumir... Não estragam-se, exatamente. Não é? Pronto, e então é mais barato. Pronto. Não comprar... Não aconselham comprar... Sim, mais barato é aos sábados a levantar às 4 da manhã, pegar na caninha e ir para a pesca. Isso é mais barato. Isso é mais barato. É mais barato. Se vier o peixe para a cana.
Mas mesmo assim, em relação ao Por investimento acaso, que a gente esta faz semana com o tive isco, sorte. pois, teve gente que viu nos stories esta E semana. 2 robalos maravilhosos. Esta semana valeu a pena. Esperemos que este fim de semana que continue. Acho que Ainda o bem peixe que- agora começou a vir outra vez. Ainda bem que eu gosto mais do peixe do que tu. Tu só gostas é de pescar. Eu como gosto, sou eu. eu gosto do peixe, mas peixe gosto mais de bacalhau, para ser Eu franco. ontem à noite, aqueles 2 robalinhos com os brócolos, consolei-me. Quem é que é amigo? É o Luizinho. Quem é que se levanta de madrugada? É o Luizinho. Estás a ver? Isto são os pequenos miminhos. É. Pronto, mas uma coisa também que podemos associar aqui e que também acaba por ser poupança, precisamente pela questão do volume. Se vocês tiverem, por exemplo, uma arca congeladora, portanto um freezer grande, como nós temos um horizontal, que também compensa muitas vezes. Depois compensa. Porque em alturas, por exemplo, que há uma promoção grande de Exatamente. carnes, a pessoa compra em volume Exato. e depois tem ali para meses. A Maria José costuma fazer, por exemplo, feijoada, quando faz feijoada, e como é uma coisa que ocupa muito tempo, que se suja muita louça, e etc., e muitos utensílios, faz e depois divide por Não doses. digo o tamanho do tacho, porque senão as pessoas assustavam-se. Quantos? 20 Não, litros? não se diz, porque acho que assusta as pessoas. É industrial, pronto, É. mas já sabemos. Mas pronto, em primeiro lugar, exatamente. otimizamos o tempo, porque quando se quer é só descongelar e está feito, O tempo é o mesmo de gasto de energia, de energia. para pouco ou para muito. É o mesmo. Sim. É o mesmo. Quer dizer, em termos de Não, volume... Luís, é o mesmo. É? Porque repara, põe numa panela de pressão, cozer carne, uma panela de pressão, ok. entendeste? Sim. Tanto faz cozer uma orelheira e um bocado de vitela, ou 2 orelheiras ou 3 orelheiras e 3 bocados, é a mesma coisa. Pois, já percebi. Demora o X. Percebes? Isto entra também aqui numa dica que pode ser interessante. Se vocês tiverem capacidade de conhecer, ou se tiver capacidade não, se vocês conhecerem alguém que tenha cartão de atacadista, portanto, dos supermercados que vendem, dos supermercados não, dos armazéns que vendem para os supermercados, às vezes comprar no atacado também vale a pena. É assim, nós já chegamos à conclusão que neste momento a agressividade é tão grande que às vezes não compensa, mas compensa, por exemplo, quando são coisas. Vamos imaginar, nós não gastamos muita farinha, mas o que é que compensa? Detergentes, por exemplo? Detergentes compensa. Eu ainda esta semana não, na semana passada fui a um atacadista exatamente e trouxe, estava lá uma promoção do Ferry, dos grandes, que não Sim, sei quantos. é industrial. 2 litros. 5. É um garrafão de 5. Pronto, estava uma promoção em que eu paguei por 2, paguei 1,5. Pois. Portanto, é assim, é uma linha... Era uma promoção boa. É uma linha que vocês não encontram nos supermercados, que é a linha da hotelaria. Pois não. Pronto. E já chegamos à conclusão que até lava melhor do que o convencional. O convencional só tem mais perfumes. Não é? Com a agressividade do mercado, neste momento, se calhar não compensa. Mas de roupa, para a roupa da máquina. Uma coisa que nós consumimos com muita frequência são ervas aromáticas, especiarias. Isso é caríssimo. E é caríssimo mesmo no atacadista, mas se nós formos a fazer a comparação do preço por quilo, porque aquilo é preço por quilo, caríssimo. nos frascos pequenos, Não, sim. compensa. Mas isso compensa para as pessoas normais, que nós não somos normais nesse aspecto de gasto. Depende, Zé, porque, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa gasta muito que alho. quilo de alho em pó, que me dura 1 quilo de alho em pó, um saco de quilo de alho em pó, dura-me 3 meses, 3 máximo, dos máximos 4 meses. Mas também tens que perceber que não gastas tantos dentes de alho. Não, gasto. Não podes gastar. Se gastas alho em pó... Não. O alho em pó é nos teus nos legumes. Nos legumes. E na carne, no tempero, também utilizas alho em pó. Isso és tu. Sim. Eu uso alho cru mesmo. Tu é que usas alho em pó, eu não. Alho em grão, nem em pó, que eu não gosto de alho em pó. É o alho, é o tomilho, são os orégãos, o açafrão, pimentão vermelho, o pimentão doce, do pimentão doce, as pimentas pretas, é o louro, o gengibre. Bem, eu aqui há dias não, ano passado, fui só buscar isso. O atacadista gastei 72 euros. E não durou quase não. Só trouxe isso. E quando cheguei à caixa, a menina me disse 72 euros. Eu disse, menina, desculpe, mas a conta não é minha. Não pode ser minha. Isso não é meu, eu tenho... Diz ela, é sua. Mas claro, eram sacos de quilo, não é? Sim.
€72. E não dura. Não dura muito tempo. Nós gastamos muito dinheiro nessas coisas. Mas aí, e agora vamos dar aqui a nossa experiência. Daí, Só gastamos menos em sal. daí, pronto, exatamente, porque o alho acaba por salgar também. Gastamos menos em sal. Uma das coisas que eu acho que aqui que temos que ser concretos, porque, quer dizer, estamos a falar de poupança e estamos a falar de valores astronómicos de especiarias. Para nós, as especiarias é um investimento, Pois, uma questão de saúde. claro que é. É óbvio que também gostamos do sabor e daquilo que proporciona a alimentação, mas, por exemplo, o facto de eu todos os dias, de uma maneira ou de outra, uma colher de sopa de açafrão, eu tenho que sempre incluir na minha alimentação. O gengibre, portanto, isto é tudo alimento para servir de Por isso é medicamento. que eu estava a dizer que o nosso tipo de alimentação não é assim tão barato. Entendes? Zé, mas mais uma vez, aquilo que eu disse e aquilo que era a proposta deste episódio não era necessariamente falar só da nossa vida. O que eu disse foi, Sim. vamos pensar que a audiência que nos está a ouvir, que é o meu cliente de mentoria, Sim. que está com a sua vida financeira desequilibrada e que diz, Luís, eu preciso poupar. Certo? Nós estamos a pôr aqui a nossa experiência, mas são pequenas coisas. Pois, exato. Não seria o nosso exemplo propriamente dito que eu ia dizer para as pessoas fazerem. Mas temos como experiência, tudo o que temos falado, de alguma forma temos conhecimento de causa. Mas, portanto, podem também fazer compras de atacado de coisas assim que não sejam perecíveis. Enlatados, por exemplo, também compensa. Os atuns, por exemplo. Eu sei que muita gente que gasta, nós não gastamos, por exemplo, as salsichas. Portanto, tudo que seja ultraprocessado nós não gastamos. Nós é só atum. Mas os detergentes, às vezes também papel higiênico, guardanapos, papel de cozinha, também compensa. Às vezes coisas assim grandes compensa. E mais uma vez, conseguimos às vezes encontrar num tamanho, o tamanho de hotelaria e de indústria, que depois não encontramos no E que outro. fica mais barato se formos ver o quilo, não é? O quilo, ou sim, exatamente, compensa bastante. Ou o litro, também preço por litro, não é? Um sugador absurdo de orçamento familiar, que vocês nem têm noção. Nós vivemos numa era que se chama a era do streaming, não é? Dos Netflix e companhias, dos HBOs, dos Max Primes, dos Disney Plus e companhias limitadas. Os Amazones, os Amazon Prime e companhias. Eu há cerca de, talvez uns 3 meses atrás, o cliente dizia-me, eu não sei, Luís, o dinheiro desaparece, eu não sei o que é que se passa, eu tenho que... E fizemos uma avaliação. Esse foi dos €800, não foi? Foi. Ele tinha por mês, só de subscrições que ele não via... Ou raramente via. Não via. Ele já há 3 meses que nem sequer abria os aplicativos na televisão. Eu acho que ele estava a pagar ou 55 ou 60 euros só desses serviços. Ele tinha o Amazon Prime, ele tinha a Netflix, e tinha a Netflix, tipo, não era o plano normal, que era para poder ver em alta qualidade. Tinha o HBO e tinha o Disney Plus. E depois é sempre aquela coisa. Se calhar o futebol. O futebol não. Neste caso específico, mas há muita gente que também que compra os canais todos de televisão, os de filmes todos e etc, e depois não gasta. Tive no outro dia um cliente que me diz assim, há um mês, por exemplo, que a Netflix está com muita coisa que eu quero ver. O que é que eu faço? Eu aguardo, vamos imaginar, eu hoje ia ver uma série, este fim de semana, e só daqui a um mês é que vai ter outra série que eu gosto. Eu espero que chegue do mês que vem, subscrevo o mês que vem e vejo as duas naquele mês. Então, chega ao fim do mês, cancelo. Passado uns meses, interessa-me a Netflix naquele mês, então só contrato naquele mês. Isso é uma escolha inteligente. Nós, por exemplo, nem sequer nos faz sentido a parte de subscrição, em primeiro lugar, porque a internet é muito limitada em termos de sinal e não temos volume de dados suficiente para poder ter boa qualidade no serviço de streaming. Mas temos outros serviços que nós podemos ver todos os filmes. Portanto, não compensa. Mas a quantidade de pessoas que têm o YouTube Prime... YouTube Prime não, como é que se chama? O serviço do YouTube para não ter anúncios. YouTube Premium. O Spotify Premium. Conclusão. As pequenas mensalidades, que é só €1 e tal, ou R$5 ou R$10, todas somadas por mês, fazem diferença. Portanto, façam a pergunta. Faz sentido vocês estarem a pagar por todos esses serviços? Porque muitas vezes não faz. E também é um bom sugador de recursos todos os meses. Depois,
Há uma coisa que nós nos habituamos a fazer e que tem realmente feito muita diferença no orçamento familiar, que é começar a comprar online. Sim. Há muita gente que diz, Luís, mas eu não gosto de meter lá os dados do cartão de crédito e não sei o quê, não tenho segurança. Hoje em dia já não é como antigamente. Hoje em dia vocês podem comprar tranquilamente, existem mecanismos de segurança, mesmo nos bancos, por exemplo, aqui em Portugal, que só autorizam uma compra online se vocês receberem um segundo código. Não adianta só meter o código do cartão, é preciso vir um código específico para o vosso telefone ou para o aplicativo. Portanto, é seguro, completamente. E os bancos, mesmo quando há compras não autorizadas, vocês ligam para o banco cancela, congela aquelas contas, portanto não há qualquer problema. E é uma diferença muito grande. Muito, muito grande. E mesmo dentro do online existe também muita diferença. E é uma coisa que eu vos vou introduzir hoje e que certamente muitos de vocês, se não conhecem, que vai conhecer no futuro, que são os sites comparadores. Temos aqui em Portugal o Quanto Custa e temos no Brasil o Buscapé. Portanto, são sites que comparam todas as lojas que têm aquele produto que vocês querem listado online e que dizem logo de imediato onde é que fica mais barato comprar naquele momento. E é atualizado ao dia, certo? Portanto, faz uma diferença muito grande. Entrar no Quanto Custa e depois ir à lupa, assim, pesquisar a marca e o modelo que vocês querem e aparece tudo. Tudo. E há uma facilidade, e nós temos também aqui uma facilidade, aqui em Portugal, no Brasil, eu penso que já existia, mas não é em todos os sites. Que é, neste momento vocês têm aqui uma empresa que surgiu, eu penso que é holandesa, eu não sei se a Klarna. Não sei se é holandesa, é um país do centro da Europa, que vem oferecer, antigamente oferecia-se o pagamento a prestações com juros, certo? Portanto, quanto mais prestações, pois é. Agora nós temos aqui na Europa uma opção de pagamento em 3 a 6 vezes sem juros. Sem juros. Com as promoções a serem aplicadas na mesma. Exatamente. Ou seja, vocês têm uma promoção, por exemplo, uma Black Friday da vida, vamos imaginar, em que tudo está a 30% de desconto no site. Mesmo que vocês dividam, a promoção continua igual. Não é por vocês pagarem a pronto pagamento que fica mais barato. Pois, exato. Então aí vocês conseguem ter uma gestão, porém, muita atenção a uma coisa. Não é porque fica mais barato, porque vocês... Quer dizer, não é questão de ficar mais barato, é porque fica mais suave que fazer esse investimento. Uma compra qualquer, por exemplo, um eletrodoméstico grande, 1000 euros. Se puderem pagar em 10 vezes sem juros e conseguirem usufruir da promoção de algo que custava 1300, por que não? Mas cuidado com... Isso é uma falsa sensação de tranquilidade. Porquê? Porque a pessoa diz assim, isto vai ser só 100 euros por mês, durante os 10 meses. Só que esses 100 euros, os 1000 continuam a ser pagos. Se vocês forem acrescentar 100 euros disto e dizerem assim, e se eu comprar também isto, é só mais 50 por mês. Quando vocês começarem a acumular as prestações todas, aí vocês perdem o controle. Vocês andam a trabalhar para pagar prestações. Por isso é que eu e Maria José somos sempre apologistas. Temos, compramos. Não temos, não compramos. Certo? Muito raramente nós recorremos a isso. Portanto, é um engano. Cuidado com essa questão, apesar de ser vantajoso, para coisas essenciais, avaria um eletrodoméstico, não há reparação possível. Se vocês têm esta facilidade, tudo bem, mas controlem-se. É aquilo que eu digo às pessoas, ok? Outra coisa que, no fundo, acaba por estar em relação com algo que já falei anteriormente, que tem a ver, portanto, tem o comparador de sites, mesma coisa em relação aos saldos que eu falei para a roupa, de comprar, por exemplo, um ano antes, comprar roupa já para a estação do ano seguinte, que é as compras antecipadas. Muitas vezes, nos lançamentos de produtos, estamos a falar de produtos recentes, portanto, de tecnologia, sobretudo, quando vamos imaginar o carro, o telefone e etc., vai sair em junho e começam com as pré-vendas em janeiro. E normalmente aí são mais baratos sempre. Vamos dar o exemplo dos festivais. Quando eles abrem os bilhetes para os festivais, normalmente é sempre... que é o que no Brasil, agora na Europa está-se a começar a fazer isto, é o que se chamava vender por lotes. É o primeiro lote. É o lote de pré-lançamento. Então a pessoa, porque está a dar à empresa a garantia de que já há sustentabilidade, um volume grande de encomendas, a empresa vende mais barato no início. Então vamos imaginar, vocês compram um bilhete para um festival a 20 euros em janeiro, um festival de julho. Em janeiro custa 20 euros, em março já custa 25, em abril custa 30 e quando chega ao evento custa 50. Exatamente. Portanto, se vocês puderem programar as vossas compras com antecipação, isto pode ser
as passagens ou os bilhetes de avião, também, se querem para o próximo ano viajar, muitas vezes comprando hoje, vocês poupam se calhar 50%, certo? Portanto, comprar por antecipação, programar, também vos ajuda a poupar dinheiro todos os meses. Portanto, esta questão das compras antecipadas, ok? Deixa-me também já apontar aqui, que já está. Em relação também a estas compras, férias. E tu sabes que em relação a férias que é possível poupar muito dinheiro. O que é que acontece com a maior parte das pessoas? Chega-se, por exemplo, aqui na Europa, verão, toda a gente vai passar férias em julho ou agosto. A maior parte das pessoas. No entanto, na maior parte das vezes, o mês de setembro é um mês de tanto, se calhar é um mês melhor, por exemplo, a praia, se calhar até é um mês melhor do que o agosto. O agosto, por exemplo, aqui na região norte e centro, é muito ventoso. Pois é. Portanto, normalmente é o pior mês de praia. E é onde toda a gente faz praia. E depois diz, está muito vento, água muito fria, etc. Procurem fazer férias fora das épocas altas. É uma poupança muito, muito, muito grande. É muito menos confusão. Muitas vezes o clima é igual em alto verão. Especialmente agora que o clima está todo muito instável. Alterado. Não é? Para vocês terem ideia, nós aqui, portanto, região de Aveiro, região centro do país, nós chegamos o ano passado a fazer praia em janeiro. Lembras-te? Janeiro, pico do inverno. Foi num dia em que estiveram 26 graus. Pronto. Esta semana, por esta exemplo, semana também podemos vão estar fazer. 30 graus. Exato. Certo? Portanto, nós temos essa flexibilidade, obviamente que é uma mais-valia muito grande, é um privilégio. Mas, por exemplo, aqui na Europa, e estamos a ser muito específicos para a Europa porque realmente é onde nós temos mais experiência. As ilhas espanholas, que têm sempre temperaturas amenas, praticamente o ano todo. E não é muito caro. E não é caro. E é muito bonito. Mas se vocês forem em julho ou agosto, eu vou-te dar um exemplo. No outro dia estava a ver um pacote de papel na Maiorca. Estava, a partir de 15 de setembro a 15 de outubro, por exemplo, 300 euros com tudo incluído. O mesmo hotel, as mesmas condições, tudo igual, em agosto, 850. Pois. Tudo. Percebes? Até as taxas locais que tu pagas, taxas turísticas, são mais baratas fora da época. E tem a grande vantagem, estás tranquilo, sossegado. A água continua 22 graus, por aí, percebes? E mesmo aqui, por exemplo, ilhas espanholas, ilhas portuguesas, os Açores ou Madeira também lindíssimo. Muitas vezes nós portugueses temos esse problema. Temos coisas lindíssimas dentro do nosso país e estamos sempre a pensar em ir para fora. E mesmo aqui dentro da parte continental, certo? Portanto, essa questão das férias fora da época alta também pode fazer sentido. E também agora para famílias, agora com o alojamento local, que também se está a fazer muito, é nós construirmos as nossas próprias férias. Às vezes a pessoa, por exemplo, vai para um hotel e tem aquele valor fechado que tu não podes mexer, tens só com café da manhã ou pequeno almoço, meia pensão, que é com uma refeição, normalmente é sempre jantar, ou então pensão completa ou tudo incluído. E temos muitas vezes a opção de comprarmos uma casa. Eu sei que para muita gente não. É férias, eu não quero cozinhar, não quero fazer nada disso. Mas se as pessoas estiverem com um orçamento apertado, certo? Alugam uma casa, dividem pelo número de pessoas, por exemplo, os irmãos que vão também, 2 ou 3 casais, certo? E dividem os custos de alimentação também. Aí é o que fica mais barato, é alugarem uma casa, 2 casais, Não 3, precisam de se privar das férias. Piscina, tem tudo. Exatamente. Sem que procurar, tem é que saber ajustar e não ficar com aquele peso. Tipo, por exemplo, em Portugal, existe, acho eu, muita ideia de que Portugal, para passar férias, temos que ir para o Algarve. Eu já não vou passar férias ao Algarve desde antes de conhecer. Aliás, eu já não vou ao Algarve há tanto ano que até gostava de lá ir. Já estás com saudades. Nem que fosse um fim de semana. Um fim de semana é pouco, a viagem é grande. Mas até tenho saudades. Há tanto, eu não sei há quantos anos não vou ao Algarve. Eu já não vou ao Algarve desde 96. Não, 96 não. 2004 ou 2003 foi as últimas férias que eu passei no Algarve, que já não foi com os meus pais, já foi com outra pessoa, vamos dizer assim. E vou-te confessar, para aquilo que nós gastamos nas férias, foram 15 dias, podemos ter passado férias muito melhores, por exemplo, em Espanha. Num hotel, com tudo incluído, mas não tinha comparação. E alugámos casa, portanto não foi hotel. Alugámos casa, com piscina, portanto tudo espetacular, mas ia comer, portanto a fazer as refeições lá e tudo. Íamos jantar só à noite, fora.
mas ao almoço levámos sempre para a praia, etc. Mas digo, tínhamos passado umas ricas férias em Espanha, porque também depois acabei por ir para a Espanha também, e não tem comparação. Percebes? E depois tens aquela questão da mordomia, não é? De estás no hotel, não tens de te preocupar com nada, aliás, nós, por exemplo, passamos as últimas grandes férias que passamos, assim, internacionais, que foi na República Dominicana, foram 15 dias, certo? 2 semanas. Com tudo incluído, mas tudo mesmo. Uma semana de chuva torrencial Uma semana de chuva torrencial. e outra semana maravilhosa. Não chegou a ser uma semana, foram 3 dias. Eu já não Foram mesmo nos últimos. Que lá estavam. Estavam a chegar e ficaram a semana toda fechados. Caramba, um dia ou 2. Felizmente não houve nenhum tornado, etc. Mas não podemos sair, era um dilúvio, pareciam rios. Houve inundação lá no próprio... No condomínio, no empreendimento, sim. No empreendimento, cá fora na rua. E não foi um valor assim absurdo. Não foi. E foram 15 dias maravilhosos. Por acaso foi. Conseguimos fazer upgrade no quarto, portanto não ficamos no normal, ficamos no Clube Premier, lembras-te? Lembro. E ainda nos ofereceram a segunda semana, porque nessa altura nós íamos para onde? Que depois houve um furacão e que não pudemos ir. Era para as Maldivas. Eu já não sei. Era as Maldivas, Nós tínhamos comprado um pacote de uma semana para as Maldivas. Entretanto houve um furacão, tiveram que fechar as ilhas todas e em troca deram-nos a escolher era Seychelles ou República Dominicana. Sendo que a República Dominicana dava-nos mais uma semana, faziam-nos o upgrade e davam-nos não sei quantos jantares temáticos. Lembras-te? Foi uma negociação, mas foram umas férias brutais. Fantásticas, por acaso foram. Tirando os escaldões, que foi 3 escaldões no espaço de 15 dias, mesmo com protetores de 50. Muito cuidado, o sol das Caraíbas é muito, muito agressivo. Muito agressivo, mas é espetacular. É aquele cenário de filme mesmo. Enfim, portanto, mais. O que é que podemos dar mais? Maria José, alguma coisa que te lembres mais? Também pudesse a questão da lei da concorrência de serviços para casa, da mesma forma como também há para a maior parte das pessoas, vários operadores de telefone, de internet, de televisão que podem escolher. Não se esqueçam que também há muita oferta no que diz respeito a fornecedores de eletricidade. Exatamente. Certo? E de gás. Vale muito. Nós também, infelizmente, não temos muita escolha, não é? Já dias vi que a mais barata é que era BT. Mas depende da região. Não é uma coisa fixa. Estás a perceber? Depende da distribuição. Nós aqui não temos gás canalizado. É botijão aqui do condomínio. Mas há sempre muita opção. Agora, para tudo isto, vocês só conseguem poupar, mais uma vez, se sentarem a 2 e porem tudo no papel. Tem que ser feito tipo como se fosse uma auditoria à empresa. Se o casamento é uma empresa, tem que fazer uma auditoria. Exatamente. E depois começar a fazer escolhas diferentes, a implementar coisas diferentes. Semanal. Exatamente. Nós já sugerimos isso. Mas é verdade. Estas pequenas coisas é mesmo a antevisão de precisamos de qualquer coisa. Por exemplo, neste momento há 2 coisas que queremos comprar aqui para casa, certo? De investimento alto. É tudo uma questão de programação. Nós já sabemos o que queremos, sabemos qual é o orçamento, certo? Se pudermos gastar menos, ótimo. Então o que é que vamos tanto? Vamos estando atentos. Uma das coisas, por exemplo, que eu nem te disse, uma das coisas a semana passada baixou 100 euros, por exemplo. Porquê? Precisamente porque na CES deste ano saiu um modelo novo. Pois, tinha que ser. Entendes? Claro. Pronto, portanto, pode ser que seja a altura certa para fazer esse investimento. Portanto, tudo isto são questão de escolhas e isto tudo para voltar ao início do episódio. De nada adianta vocês estarem com estas dicas de poupança. Aliás, de nada adianta vocês dizerem, ok, a única solução que tenho para a minha vida, para resolver os meus problemas é ganhar mais dinheiro. Primeiro, vocês têm que saber viver com aquilo que vocês já têm. E para mim é o segredo, Zé. Se eu conseguir ter uma vida funcional e equilibrada com o que eu tenho, então depois, aí sim é que eu me posso focar em ganhar dinheiro. Porquê? Porque se eu consigo viver bem com isto, se eu consigo equilibrar a saúde das minhas finanças, então aí já passo para o segundo passo. O segundo passo é ganhar dinheiro, conseguir acumular, depois inclusive fazer investimentos. Se quiserem saber como nós estruturamos a nossa vida financeira, curso da Fórmula da Riqueza. Nunca se esqueçam que através destes episódios deste programa tem 20% de desconto em todos os meus programas. Santos20 no checkout, luisalvesoficial.com/cursos. O curso A Fórmula da Riqueza
é aquilo que nós temos como estrutura na nossa vida, e depois sim, num segundo plano, uma coisa chamada renda extra, que é um outro curso, portanto, que vos ajuda realmente a ganharem dinheiro. Mas, mesmo no curso da Fórmula da Riqueza, o que eu digo é cortar as aparas. Sabes que há muita gente na educação financeira, porque mais uma vez nós infelizmente não temos isso implementado nos sistemas educativos, é tirar as gorduras. Sabes que tens uma peça de carne e vais aparando as gorduras para ficar só o filé mignon? Pronto. Basicamente, quando nós estamos a falar em dicas de poupança, é nós cortarmos as gorduras. Coisas que, no fundo, não estão a trazer nutrientes, portanto, não têm a proteína, utilizando esta analogia, não estão a trazer a proteína, estão apenas a engordar-nos, certo? Não nos estão a dar nada. Enquanto nós não fizermos esse tirar das gorduras ou aparar das gorduras, nós vamos continuar sempre com buracos. Eu agora estou com uma cliente que eu lhe digo sempre muitas vezes: você para já, não pense, para já no futuro dessa coisa tem que ganhar mais e tudo isso. Para já você tem que tapar os buracos do seu barco. Porque o seu barco está constantemente a afundar. Você está praticamente a naufragar. Então de que adianta ganhar mais dinheiro se os buracos continuam lá? Se não houver uma mudança nos hábitos da pessoa, por mais que ela ganhe dinheiro, o que o dinheiro faz? O dinheiro amplifica aquilo que tu já és. Se eu já tenho maus hábitos financeiros, eu vou continuar a ter maus hábitos financeiros que vão, se calhar, a ser piores. E aí está o problema. Estás a perceber? Eu sei que isto são assuntos para muita... Por exemplo, para a Dona Maria José Leitão, que está aqui ao meu lado. Eu sei que esta questão das dicas de poupança é uma coisa que ela não gosta. Aliás, falar de dinheiro de uma maneira geral, ela não gosta. Concordo? Ela até suspira. Concordo, já sabes que concordo, mas tem que se falar. Mas são coisas que essenciais. É necessário falar nelas e é necessário pensar o que se pode poupar. E não concordas que no casal que uma boa saúde financeira que já tira muitos problemas, ou a origem de muitos problemas? Pois, claro que concordo. Aliás, nós já falamos num episódio que o dinheiro, se era vilão ou se era herói, certo? Acho que há muita gente que tem problemas emocionais, muitas vezes até depressões, que está num estado de espírito mau, o relacionamento depois sofre com isso, e muitas vezes passa por não fazer as coisas difíceis na parte financeira. E muitas dessas coisas difíceis, que podem ser simples, é apenas uma mudança de hábitos, podem ser discutidas em casal e podem ser implementadas. Tudo aquilo que nós falamos até aqui pode ser implementado na vida de qualquer pessoa. Não é por isso que vocês vão ter menos qualidade de vida. Porque eu acho que as pessoas têm muito esta ideia. O poupar é retirar. Às vezes o poupar é acrescentar, Zé. Este cliente que eu dei como exemplo, que eu estava a falar dos 800 euros. 800 euros por mês. O que é que ele fez? Os 800 euros que ele vai poupar ao longo do ano, não é? Estamos a falar de 9.600 no total, e ele vai poder realizar um sonho de uma coisa que é supostamente supérflua, mas que ele gostava muito. Ele não me foi muito específico em relação ao que era, mas eu acho que tem a ver com daqueles carros de andar no mato, aqueles 4x4, sabes, tipo um buggy, pronto. Que ele não podia comprar porque a mulher dizia: mas então quer dizer, nós estamos mal de dinheiro e tu estás a pensar em comprar uma coisa dessas. No fundo, mantendo exatamente os mesmos hábitos, com essa poupança, ele vai poder, se eles aguentavam até agora, com esses 800 euros a mais, agora com os 800 euros a menos, ele vai poder juntar sem abdicar, sem abalar a qualidade de vida da família. Estás a perceber? Portanto, é assim, há muitas maneiras, depois cada um vai escolher o que é que faz com esse excesso, não é? Com essa proteína, não é? Que é a parte boa, que é o suminho, tudo espremido é o sumo. É assim, mais uma vez, tudo o que partilhamos hoje, eu acredito que não é necessariamente aquilo que, por exemplo, as pessoas estão habituadas que eu falo, não é? Nesta parte de desenvolvimento pessoal, de aprimoramento pessoal, etc. Mas é aquilo que eu muitas vezes tenho que fazer obrigatoriamente na mentoria. Porque não adianta nada. Um cliente quer mudar qualquer coisa na vida dele. Eu tenho que fazer uma avaliação, um diagnóstico de onde é que estão os problemas. E temos que, por mais chato que isto seja, nós temos que endereçar esses problemas. Não adianta estarmos aqui a tentar remendar ou a tentar tapar os buracos com uma rede, porque volta a passar tudo. Estás a entender? E, portanto, são assuntos que eu acredito serem válidos para o podcast, que eu acredito que vos agregam valor, que podem deixar as pessoas a pensar, e que muitas vezes é aquela velha história. Ainda agora, muito recentemente, eu falava sobre a questão da pessoa reclamar e queixar-se da vida, não é? Quanto mais a gente reclama, mais a vida nos dá motivos para reclamar. E muitas vezes são estas pequenas atitudes no dia-a-dia, coisas pequenas, mudanças de hábitos, que nos permitem afastar essa reclamação. Porque se tu conseguires gerir bem a tua vida financeira,
e tu chegares à conclusão, afinal é possível, o que é que acontece? Tu simplesmente paras de reclamar. Pronto, e é isso que interessa. A partir do momento em que tu paras de reclamar, tu paras de atrair mais motivos para reclamar. Certo? Pronto. Fomos muito técnicos, muito objetivos. Espero que tenham tirado notas de tudo aquilo que nós falamos e vou voltar ao ponto inicial deste episódio, para vocês não se esquecerem, para os mais esquecidos. Neste momento, como o crédito à habitação é aquilo que mais mexe no orçamento familiar e é aquilo que, no fundo, trouxe muito desconforto nos últimos meses para as pessoas aqui em Portugal, portanto, volto a lembrar, mandem-me um e-mail, o assunto crédito à habitação, para o e-mail suporte@luisalvesoficial.com. Basta que digam o vosso nome completo e o vosso número de telefone e serão contactados por alguém da minha parte para vos ajudar a vocês perceberem se existe uma alternativa para vocês baixarem a vossa prestação e terem até, se calhar, melhores condições, pagarem menos juros. Isto tudo sem compromisso, sem qualquer custo para vocês, e posso-vos garantir que já ajudou muita gente e tenho a certeza que se vocês agirem, porque não adianta nada estarmos aqui a oferecer a oportunidade e vocês não fazerem nada. Eu depois mando um e-mail. Se vocês se queixam que a prestação aumentou 200, 300 ou 400 euros, então mexam-se. É aquilo que eu ensino. Sem a ação não existe consequência, não existe uma reação. Se vocês querem mudar alguma coisa, comecem por dar o passo. Isso é mais importante que tudo. Portanto, ficamos por aqui esta semana. Espero que estas dicas que sejam valiosas. Agora também o vosso feedback. Qual é a dica que, no fundo, mais se vai ajustar às vossas necessidades e que vai fazer... Que a gente não tenha dito. Exatamente, também. Óbvio que vocês têm sempre também algo a acrescentar. Nunca se esqueçam, através do Spotify ou do YouTube, nos comentários podemos continuar esta discussão, certo? Portanto, é sempre muito importante. E também, mais uma vez, voltamos a lembrar que sugestões de tópicos, que este foi um dos tópicos sugeridos, sugestões de tópicos serão sempre muito bem-vindos. Meus amigos, mais uma vez, a nossa imensa gratidão pela vossa audiência, por estarem connosco. Desejamos a todos uma continuação de uma boa semana e este foi mais um Santos da Casa. Que não faz milagres e uma semana ótima para todos. Eu acho que faz milagres, Zé. Muita gente me diz que faz milagres. Vamos lá ver. Meus amigos, mais uma vez a nossa gratidão pela vossa audiência. Um forte abraço e até à próxima semana.